Mas hoje o Senhor, e o que o Senhor colocou no meu coração, para trazer para a igreja, tal como falou comigo, é sobre força e coragem. Força e coragem, como foi dito e declarado pelo próprio Deus a Josué. São desafios que nós estamos passando de uma maneira coletiva e de uma maneira individual, que o Senhor aproveita essa oportunidade para dizer: tenha força e coragem. Por isso, meus irmãos, gostaria que pudessem abrir as suas Bíblias lá em Josué, no livro de Josué, no capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Que vai nos dizer assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servos do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não estou mandando eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Então nós entendemos que nós vivemos num mundo cheio de desafios, de adversidades, onde coragem e força não é simplesmente uma virtude, mas é uma necessidade para aqueles que querem viver profundamente no Senhor, para aqueles que querem avançar e viver algo novo em Deus. Força e coragem, essa declaração do Senhor, torna-se para nós uma necessidade. Porque as situações, elas querem nos causar um medo, querem nos paralisar, querem nos fazer desistir. Mas talvez hoje seja uma oportunidade para nós ouvirmos o Senhor dizer: tenha força e coragem. E a título de introdução, a partir desse texto, eu gostaria de destacar duas circunstâncias que levou o Senhor a declarar e a encorajar Josué. Em primeiro lugar, a primeira circunstância é justamente a morte de Moisés. Ora, Moisés, um grande profeta do Senhor, um homem escolhido por Deus para guiar o povo hebreu, para libertar o povo hebreu e passar por aquele deserto até a terra prometida, um grande líder. Moisés foi dito como, se não o maior profeta passado por aquele tempo. Ele foi um mediador
para o povo. E, infelizmente, sua morte chegou. E para Josué, naquele momento, como servo de Moisés, era difícil ter coragem, era difícil ter força para ser um novo líder. Mas a partir desse texto nós entendemos que o nosso propósito aqui na terra tem um começo e também tem um fim. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem um propósito para conosco. Se nós estamos aqui neste momento, não foi mera coincidência, mas é a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que nós aprendamos, que nós saiamos pelos 4 cantos da terra, espalhando o Evangelho de Jesus. E também devemos entender que aquelas pessoas que são para nós exemplos, que são mentores, nós não podemos ficar na sombra dessas pessoas. Deus nos chama para um próximo passo, um próximo degrau, para vivermos uma novidade nele. Moisés, servo, infelizmente morreu, mas agora viria o tempo de Josué, servo, aquele que entraria, levaria o povo para a terra prometida. Perceba que para o homem, existe o fim do propósito aqui na terra, mas para Deus não, o propósito de Deus é eterno. O homem tem começo e fim nessa terra, mas o Senhor está além de qualquer limitação temporal, e é por isso que nós entendemos que nós estamos aqui com um propósito, e esse propósito, agora, o Senhor nos encoraja a exercê-lo com força, com coragem. Em segundo lugar, ainda a título de introdução, a segunda circunstância que levou o Senhor a encorajar Josué foi o desafio de conquistar Canaã. Aquele povo, Israel, ele era basicamente um povo nômade. Passou 40 anos trilhando no deserto. E eles iriam enfrentar cidades muito fortes, militarmente falando. Então, surgia ali, principalmente para Josué, como eu poderia liderar um povo que é nômade nessa terra, como eu poderia enfrentar essas situações. Mas o que eu tenho para dizer a partir desse momento, a partir dessa circunstância, é que nós não devemos focar no inimigo, nós não devemos focar nas circunstâncias, porque se aquele que prometeu, disse que aquilo vai se cumprir, ele é fiel para fazer isso acontecer. Deus é fiel para fazer com que nós tenhamos vitórias, se nós permanecemos com força e com coragem, porque não vai ser a minha força quem vai fazer eu ser vitorioso, mas a força do Senhor que opera em mim é que me faz vitorioso. É a coragem de saber que eu tenho um Deus todo-poderoso acima de qualquer dificuldade, de qualquer desafio, e uma Canaã não é nada para o Senhor. É essa força e essa coragem que o Senhor quer nos apresentar nessa noite. E a partir desse texto, meus irmãos, eu também gostaria agora, passando da introdução, eu queria destacar 3 características daqueles que são fortes e corajosos. Pois o Senhor, Ele declara sobre Josué e também declara sobre as nossas vidas. E isso talvez seja um medidor
para entendermos se essa declaração que foi feita a Josué, nós recebemos elas. Se nós recebemos, isso pode ser uma oportunidade. E em primeiro lugar, é que uma característica de uma pessoa que é forte e corajosa é que ela assume as responsabilidades do seu propósito. Como eu disse anteriormente, Moisés é um grande profeta. A própria palavra fala que ele é um grande profeta. Ele estava face a face com o Senhor. Então, para Josué era muito difícil visualizar ele continuando o legado de um homem tão grande. Porque ele vivia na sombra de Moisés. Josué vivia na sombra de Moisés. Ele era, a palavra em si diz, no versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Perceba, a palavra ela é clara, que diz que Josué era servo de Moisés, mas agora o Senhor queria transformá-lo como servo de Deus. O Senhor queria chamá-lo para se apresentar diretamente para Josué. Queria colocar Josué num outro nível, porque ele ouvia, via e vivia. Moisés, ele vivia tudo isso. Ele ouvia, na verdade, ele ouvia, via e vivia das orientações de Moisés, Josué. Mas agora o Senhor queria chamá-lo para algo mais profundo. Antes Josué era espia de Moisés, mas o Senhor o chamava agora para enviar espias. Porque era uma coisa, era Josué servir a homens, e agora o Senhor o chamava para servir diretamente a Ele. E é isso que nós precisamos. Uma característica forte daqueles que têm força e coragem é que assumem a responsabilidade do seu propósito. Porque de tempos em tempos, ou melhor, durante um tempo da nossa vida, nós estamos debaixo da ordem ou das instruções de determinadas pessoas, como os nossos pais, como os nossos chefes, sei lá. Mas chega num determinado ponto da nossa vida que a gente precisa tomar as nossas próprias decisões, não é verdade? E parece até ser bom, parece que é legal ter a liberdade de tomar as próprias decisões. Nossa, eu decido o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Parece ser bom essa sensação, mas a realidade é outra. É tão mais fácil deixar com que os outros decidam por a gente, porque quando essa decisão frutifica um erro, nós culpamos aqueles que decidiram, aqueles nossos líderes. A gente atribui a culpa. Se algo sai errado, a gente atribui a culpa para aquele outro responsável. Mas agora o Senhor exigia de Josué que ele fosse responsável, que ele tomasse a responsabilidade de suas decisões. As pessoas, elas têm medo das responsabilidades porque querem se apoiar nas decisões dos outros, para que o peso das responsabilidades não recaiam sobre elas. E é por isso que quando nós vivemos uma vida assim, nós vivemos uma fé rasa, vivemos uma fé imatura, porque a partir do momento em que você decidiu por o Senhor Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, Deus te deu essa responsabilidade de assumir o seu propósito. Não foi outra pessoa que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, foi você mesmo.
E é você quem vai ter que assumir o peso dessa responsabilidade. E também não olhe isso como um fardo. Não olhe como um fardo. Porque a verdade é que isso é graça de Deus. Porque Jesus carregou o fardo em nosso lugar. As responsabilidades é para tratarem o nosso próprio caráter. É para nos ensinar. É para nos fazer confiar no Senhor. Ter força e coragem nele. E assumir as responsabilidades do nosso propósito também faz com que nós fiquemos visíveis às pessoas. Porque quando nós estamos à sombra de alguém, quando Josué estava à sombra de Moisés, tudo recaía em Moisés. Mas agora Josué que estava em enfoque. O holofote estava sobre Josué. E as pessoas, elas estavam vendo Josué. É dito, até mesmo, fora dos versículos que nós lemos, mas no versículo 17, no versículo 17 desse mesmo capítulo, como obedecemos totalmente a Moisés, assim obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. E é importante nós entendermos isso. Importante que quando nós assumimos a responsabilidade de viver nosso propósito, as pessoas estarão vendo. Os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa esposa, o marido, os nossos filhos, os nossos chefes, toda a sociedade, ela estará nos vendo, se nós estamos fazendo aquilo que nós pregamos, se nós estamos vivendo aquilo que nós dizemos ser a nossa verdade. E novamente, não pense que isso é um fardo. Pelo contrário, é uma oportunidade de refletir a luz de Jesus. Quando nós assumimos as nossas responsabilidades no nosso propósito aqui na terra, tomamos a decisão por Cristo Jesus todos os dias, nós cumprimos aquilo que Jesus nos designou a ser sal e luz aqui na terra. E é essa, na verdade, uma característica de alguém que é forte e corajoso. Essa pessoa assume a responsabilidade do seu propósito. Ela não vive mais pelo que as outras pessoas vivem. Ela vive de fato. Ela vive daquilo que ela tem como a verdade, ou melhor, como o fato de que eu conheço a Deus, não apenas pelo que eu ouvi, mas pelo que eu vivo com Ele. Eu assumo essa responsabilidade. Se eu sou o líder do louvor, eu assumo essa responsabilidade. Se eu sou o líder dessa igreja, eu assumo a responsabilidade. Se eu sou o líder na minha casa, eu assumo essa responsabilidade. Seja onde for, o Senhor quer que você tenha um posicionamento. Não viva na sombra dos seus mentores, não viva à sombra dos seus líderes, mas assuma uma responsabilidade do seu propósito em Jesus. Amém? Em segundo lugar, uma segunda característica daqueles que são fortes e corajosos, é que esta pessoa vive uma vida devocional com Deus. Perceba, tanto Josué como vários outros personagens, ou melhor, homens e mulheres da Bíblia, tiveram momentos de seus desafios, tiveram suas adversidades, mas o ponto comum é que todos tinham intimidade com o Senhor, todos saíram vitoriosos, porque se firmaram na palavra de Deus, se firmaram em intimidade com o Senhor. E principalmente,
nesses dois pontos, a palavra e a intimidade através da oração. A palavra de Deus é o nosso alimento. Não tem como enfrentarmos os nossos inimigos sem força, e a nossa força vem do Senhor. E onde encontramos o Senhor de uma forma revelada? Na palavra de Deus. E não apenas pense que ler a palavra, esse é o primeiro passo. Não é simplesmente passar o olho na palavra, é meditar na palavra. É você ler que você é amado e você declarar isso, dizer para si mesmo, meditar nessas verdades, de quem você é em Jesus e de quem Deus é. É todos os dias meditar na palavra para buscar a orientação, porque a palavra é a bússola, é a luz, é a lâmpada, né, para os nossos pés. E nós precisamos todos os dias de orientação do Senhor, e que tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Eu lembro que eu li um livro, uns tempos atrás, que se chamava O Deus que Destrói Sonhos. E esse livro me ensinou de uma forma muito prática, algo que às vezes eu tinha o costume de sempre buscar: Deus, o que o Senhor quer sobre isso? Deus, o Senhor quer que eu beba água nessa taça? Ou Deus, o Senhor quer que eu compre esse notebook com essas configurações? Essas coisas tão específicas. Sendo que isso é uma oração imatura, quando a palavra de Deus já tem revelado a vontade do Senhor para nós. Quando a palavra de Deus já tem tudo revelado para nós. Às vezes nós fazemos essas orações para que empurre goela abaixo de nós mesmos, fingindo que essa é uma verdade para nós. Porque o Senhor fala: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. E essa é a característica daqueles que são fortes e corajosos. Como Josué, e na própria palavra que nós lemos, diz, no versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. A palavra ela é clara, que nós precisamos não simplesmente ler, mas meditar nela. É declarar para nós mesmos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, de que Jesus morreu em nosso lugar, de que Deus é amor, mas também é justiça. Precisamos ler e declarar, meditar nessa palavra, e também buscar a força e a coragem no secreto. É lá onde nós encontraremos a nossa força em Deus. É no secreto que nós encontramos, que nos aprofundamos no Senhor, encontramos força nele. Em tantas ocasiões, na própria palavra de Deus, como Davi, que clamava ao Senhor força para derrotar Golias. Como Débora, que pedia a sabedoria para o Senhor, para ser uma juíza em Israel, para ter força e coragem. Como Josué orou quando ele foi derrotado. Sim, ele foi derrotado em um determinado momento, mas porque ele não, ou melhor, o povo não cumpriu fielmente aquilo que o Senhor havia falado. Mas naquele momento, para entender, Josué buscou a orientação do Senhor no secreto. E é nesse secreto em que encontraremos força, que encontraremos ânimo. É nele que Deus quer falar conosco. É quando fechamos a nossa porta. Eu te digo que o culto de quarta-feira é maravilhoso, nós oramos juntos.
Mas, irmãos, aqui é a cereja do bolo. É dentro do nosso quarto é que nós teremos experiências mais profundas em Deus. Experiências que vão enraizar a nossa fé. Aqui é a cereja do bolo, é um coletivo para nós juntos manifestarmos aquilo que nós vivemos dentro do nosso quarto, em oração, lendo a palavra do Senhor. E é todos os dias. Não foi um dia em específico, não foi outro dia, é todos os dias. Não é verdade que a gente precisa se alimentar todos os dias? Você não sente fome todo dia? Então é todos os dias que precisamos meditar e orar ao Senhor, ter esse momento de intimidade com o Senhor. Não é apenas hoje, mas é todos os dias, como a palavra diz, de glória em glória, avançando no Senhor. E essa é a segunda característica daqueles que são fortes e corajosos em Deus. E a terceira e última característica daqueles que são fortes e corajosos é que essa pessoa olha para aquele que o ordenou e que confia em suas palavras, ou melhor, em suas promessas. Isso eu estou dizendo que aqueles que são fortes e corajosos olham para o Senhor, porque se nós estamos passando por um desafio, se estamos passando por um momento complicado na nossa vida, foi porque o Senhor permitiu, mas o Senhor também já declarou a vitória para nós. Foi o Senhor que nos ordenou. O nosso propósito aqui na terra está acontecendo, nós estamos vivendo, foi porque o Senhor assim quis. Olha o que a palavra de Deus fala no versículo 9. Diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós não somos fortes e corajosos porque somos destemidos, porque eu sou muito forte fisicamente. Não. Se eu sou forte e corajoso, é porque o Senhor me capacitou para isso. É o Senhor que me habilitou e que gerou essa confiança e esse entendimento de quem Ele é. É só sabendo quem Deus é, para eu entender, para eu ter a força e a confiança nele. É Ele, é tudo sobre Ele. Para nós termos forças, nós não devemos olhar para as circunstâncias, para as adversidades, mas nós devemos olhar para os céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Da mesma forma, também olhamos para as promessas, porque o Senhor prometeu para Josué, ou melhor, deu continuidade a uma promessa que já havia sido feita a Abraão, séculos atrás. Ele diz assim, no versículo 5 e 6, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Aleluia! Não use essas promessas do Senhor como um sofá de comodismo. Lembra daquele primeiro ponto? Assuma a responsabilidade do seu propósito. O Senhor prometeu que você é vitorioso, sim, glória a Deus. Deus
é maravilhoso para isso, mas não use essas promessas como um comodismo, mas use essas promessas para avançar em Deus, avançar pelo mundo, e espalhando e levando essas promessas a outros. Exercite a sua fé, levando essa mensagem. E todos esses pontos, principalmente o segundo para esse ponto, eles estão juntos. Porque como é que nós podemos olhar para quem nos ordenou se não conhecemos Ele? Se não conhecemos quem Deus é? Como podemos confiar na promessa de Deus se nós não o conhecemos e não sabemos quais são essas promessas? É interligado, precisamos conhecê-lo pessoalmente. E aí a gente volta mais um ponto. A gente não pode viver das experiências, das sombras dos nossos líderes. Nós devemos ter as nossas próprias experiências e saber quem Deus é pessoalmente. E dessa forma também, eu digo que a nossa força e coragem também está no nosso mestre, Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de força e coragem. E é dito que Ele estará conosco, e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Se te falta força e coragem para vencer as batalhas que você está travando hoje, lembre-se, quem está contigo? Jesus, e Ele venceu a morte. Não há nada mais que possa nos separar de Deus. Nada pode nos separar do Senhor. Dessa maneira, meus irmãos, essas são as características daqueles que são fortes e corajosos no Senhor. Mas percebam que todas essas características são todas vinculadas a Deus. Nós nunca venceremos batalhas, nós nunca venceremos desafios sem o Senhor. É Ele quem nos capacita, quem nos habilita a vencer. E se nós estamos passando por algo, o Senhor também tem um propósito a nos ensinar. Que a gente possa ver com outra perspectiva, sempre glorificando, agradecendo ao Senhor, porque Ele está conosco. E Ele te disse, Ele disse a Josué, e hoje Ele diz: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está conosco, até a consumação dos séculos. Amém? Feche seus olhos, abaixe as suas cabeças, vamos orar nesse momento. Senhor, meu bom Deus, Pai maravilhoso e glorioso, te agradeço, Jesus, por esta noite, ó Deus. Ó Pai, haviam tantas outras coisas, Senhor, que poderíamos fazer, mas nenhuma delas se compara a estar, ó Deus, em Tua presença, estar junto com o Teu povo, ó Pai, e adorar ao Senhor em uma só voz, Pai. O Senhor falou conosco de uma forma coletiva e de uma forma individual, de uma forma íntima, Senhor, e que isso que o Senhor plantou em nossos corações, ó Pai, possa produzir frutos, Jesus. Ó Pai, se estamos passando por desafios, por adversidades que às vezes são tão grandes, são uma Canaã na nossa vida, parece que é impossível de vencer, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito hoje, ó Pai, declare como foi a Josué, que a nossa força e a nossa coragem está no Senhor, de que todos os dias das nossas vidas, Senhor, somos vitoriosos, porque o Senhor Jesus venceu na cruz, de que não temos agora, ó Pai, mais o peso, mas fomos libertos, Senhor,
E que todos os dias possamos buscar no Senhor essa coragem, buscar na Tua palavra, no secreto, Jesus, todos os dias, e sempre olhar, porque se nós estamos onde estamos, é porque o Senhor ordenou. E se assim o Senhor quer, que nós também olhemos para as promessas do Senhor, de que um dia o Senhor Jesus voltará e nos buscará, e que isso alimente, seja o nosso combustível, ó Pai, até que o Senhor volte, Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.